Adson, quando eu começar a compartilhar, aí eu não consigo ver a tela. Aí qualquer coisa tu me fala, tá? Beleza. E se tiver dúvida, pode interromper também. Deixa eu olhar que horas eu tenho. Tem 8h40. Pronto. A gente hoje vai. O nome tá bom? Tá bom o volume? Tá certinho. Pronto. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre os pensamentos revolucionários, que seria liberalismo, nacionalismo, socialismo, e eu adicionei também anarquismo para a gente fazer uma diferenciação. Mas, na prática, quando vê socialismo, socialismo ele está incluindo o próprio socialismo em si, o comunismo e o anarquismo. E aí, de início, é aquilo que eu gosto sempre de falar para você na aula de história, que apesar de serem fatos históricos, de serem coisas que comprovadamente aconteceram de uma forma bem determinada, elas, tudo o que acontece na história, ela está ligada a um contexto em que ele aconteceu, né? Isso não é diferente com esses projetos ideológicos. Eles foram, eles foram criados em um contexto e apesar daquilo ter sido bem formulado, serem teorias que são bem descritas, até por livros, principalmente, o que a gente vivencia hoje não é o mesmo que os idealizadores dos projetos pretendiam. Isso porque os projetos ideológicos, eles se transformaram no que os processos históricos permitiram que eles fossem. Então, um exemplo assim clássico. Hoje nós temos países tidos até então como países comunistas socialistas. Não são aquilo que Friedrich Engels e Marx queriam lá no começo. E aí, de onde esses projetos ideológicos vieram? Eles foram se intensificando mais na sua discussão a partir do século XVII até mais ou menos o início do século XIX, que foram quando a gente começou a ter grandes transformações, tanto econômicas, tanto políticas como sociais. E essas teorias, essas doutrinas, elas vinham buscando discutir a ordem capitalista burguesa. Quando eu falo que elas discutiam a ordem capitalista burguesa, tanto era a favor dessa ordem como era contra. Mas todas essas ideologias que surgiram foi em volta da ordem capitalista. E aí, tanto o pensamento liberal como as doutrinas socialistas, elas são todas vinculadas à economia política, que é um ramo em que a gente vai discutir as relações que tem entre a economia e o poder político. Então, pensamento liberal é o liberalismo, como a gente conhece, e doutrinas socialistas, quando eu estou falando de socialismo, comunismo e do anarquismo. Começando pelo pensamento liberal, quais são os pontos chaves, os pontos principais? O pensamento liberal defendia a propriedade privada, o individualismo econômico, liberdade de comércio, produção e contrato trabalhista, e não havia, eles defendiam que não houvesse controle do Estado ou pressão dos sindicatos, que é o que a gente conhece por mão invisível. O Estado ele não pode interferir na ordem econômica, ela só deve estar observando para que não seja criado nenhum caos. Aí o principal nome que a gente tem no liberalismo é Adam Smith, e a principal obra que a gente conhece é A Riqueza das Nações. O que é que ele defendia nessa obra da Riqueza das Nações? Ele falava que a divisão do trabalho era essencial para que tivesse um crescimento econômico. Então, não era bom para a economia social que eu produzisse o que eu quisesse, quando eu quisesse, como eu quisesse. Era importante que houvesse uma definição e uma divisão de trabalho bem definida para que a produção ela tivesse organizada. Além disso, ele falava que a livre concorrência era o impulsionador da economia. Então, o que é que eu quero dizer com livre concorrência? O que era que determinaria o preço, a quantidade de produção? Era a concorrência dos comerciantes. Então, o que ia definir se eu ia produzir muito ou pouco não era o Estado.
quem iria definir isso eram os meus concorrentes. E ele falava que isso era muito bom, principalmente quando eu baixo o preço de alguns produtos para poder seguir a lei natural da oferta e da procura, que é outro ponto-chave do liberalismo. E aí ele traz muito importante essa questão da mão invisível, que era a relação que o Estado deveria ter. No liberalismo, o Estado não interfere na economia, não interfere até certo ponto. Qual é a função do Estado nesse contexto? Ele tem que estar zelando pela propriedade que é privada e pela ordem social. É basicamente uma mão invisível que vai atuar como vigilante do que está acontecendo. Até aqui tudo ok? Sim? Tá muito rápido? Vou Tá entender tudo como bem não. aqui. Pronto. E aí, Adam Smith, ele foi, assim, o pioneiro nessa ideia. E aí vieram outras pessoas que também discutiam muito o liberalismo econômico. Entre eles é Thomas Malthus, que vocês devem conhecer mais detalhadamente em sociologia. E ele teve uma produção bem, diríamos assim, questionadora, que foi o ensaio sobre o princípio da população. O que era que Thomas Malthus falava? Ele dizia que existiam dois crescimentos entre a população e os recursos. A produção, ela crescia, a população, ela crescia em progressão geométrica e os recursos eram em projeção aritmética. E o que é que isso causava? Em algum momento, no decorrer da história, a população ela ia estar tão grande que os recursos não iam ser suficientes para conseguir manter aquelas pessoas assim em situação de vida legal, sabe? Essa era a ideia, a proposta, a teoria que ele vinha defendendo. E aí ele traz uma alegação bem curiosa, que ele fala nessa produção também de ensaio sobre a população, que a pobreza e o sofrimento seriam coisas inerentes à sociedade e que as guerras e epidemias, por mais que sejam coisas ruins, elas ajudam nesse equilíbrio temporário entre a produção e a população. Então, o que é que ele achava? Quando a gente passa aqui desse ponto que tem na setinha ponto de crise, seria um momento em que uma guerra ou uma epidemia seria favorável para a população. É um olhar que ele tem bem frio, mas que ele acreditava que era importante que isso acontecesse. E aí ele falava, ó, a produção e o sofrimento é uma coisa que vai ser inerente à sociedade humana. Sempre vai ter, e quando acontecer relacionado a guerras e epidemias, não tem problema. É assim mesmo. Era o que Thomas Malthus falava. E aí, naquela época, todo mundo achou que ele realmente tinha muita razão. E aí eles fizeram o quê? Em 1834, criaram a Lei dos Pobres. O que era a Lei dos Pobres? Eles pegavam as pessoas que estavam desabrigadas, pessoas que moravam na rua, desempregadas, e colocavam nessas workhouses, que eram as casas de trabalho. E aí, quando você escuta isso, primeira mão, você pensa, caramba, que legal, deram um teto a quem, né, não tinha onde morar. Mas a intenção por trás disso era bem diferente. As workhouses, elas funcionavam, de certa forma, como um abrigo para essas pessoas que estavam desempregadas, mas qual era a real intenção deles? Era fazer um controle populacional. Por mais que fosse uma casa só, as pessoas eram divididas em dormitórios femininos e dormitórios masculinos. Elas não tinham contato entre si. Isso fazia com que diminuísse as relações humanas. Então, eu não poderia estar indo no dormitório masculino ou estar me socializando com os homens. Isso era a medida que eles tinham de fazer o controle populacional para evitar aquilo que Thomas Malthus falou, aquele ponto de crise. E aí também eram casas que tinham condições de trabalho muito ruins. Não era um abrigo com cama legalzinha, comida boa, sabe? Eram condições de vida, assim, que não eram nada satisfatórias. E a partir dessas workhouses, eram também de onde eles pegavam as pessoas para trabalharem nas fábricas. Então, por mais que quando a gente leia, primeiramente, soe como
uma ação muito boa, dar teto a quem não tem, por trás havia uma intenção que não era nem um pouco solidária. E aí, qual é o contexto? Eles começam nessa época a ter fábricas em locais muito insalubres, que não tinham condições de trabalho, e eles tinham jornada de trabalho superior a 14 horas. Então, era basicamente assim: você chegava para trabalhar às 7 horas da manhã, saía lá para 9 horas da noite, não tinha intervalo, comia e dava quando dava. E eles tinham condições que eram sub-humanas, então não se existia nenhum tipo de cuidado, nenhum tipo de folga, nenhum tipo de descanso. A mão de obra era muito barata, principalmente de mulheres e crianças. Por que mulheres e crianças? Se entendia que mulheres e crianças faziam um trabalho que não se igualava ao do homem. Eles trabalhavam muito mais, a mulher e a criança ela tinha que trabalhar muito mais para conseguir a mesma produtividade que o homem. Então, eles pagavam menos. E aí, com o passar do tempo, surgiu um primeiro decreto que proibia que as crianças menores de 14 anos pudessem trabalhar em fábricas. Com o tempo, mais para frente, eles proibiram o trabalho total dessas crianças. Só que mesmo assim, a gente sabe que no decorrer da história, esse trabalho infantil continuou, né? Mas não estava mais tão na cara como era nesse contexto. E uma época que se as condições já eram sub-humanas de trabalho e as condições de vida não eram boas, na época de guerra isso esperava muito. Por quê? Vamos pensar assim de forma bem simplificada. Quando eu tenho guerra, o país ele gasta muito. Ele gasta muito porque ele tem que gastar com armas, mas ele também tem que gastar com alimento para quem está na guerra. E para poder ter esse dinheiro, o país ele tem que colocar imposto onde dá para colocar. Então, um local que naquela época era muito fácil de você coletar imposto era na comida. O preço dos alimentos subia muito na época de guerra. Então, imagina você, um trabalhador de fábrica, que já não trabalhava mais nas workhouses. Então, você tinha sua própria casa e você tinha que pagar seu alimento. E aí você trabalhava de 7 da manhã até as 9 da noite, condições de vida que eram muito ruins. Você tinha condições de trabalho que beiravam a exaustão ou excediam a exaustão. E quando tu ia comprar comida, tu não recebia bem. E tu ainda comprava comida muito cara. Chegava um momento que você não tinha como comprar comida. E aí a gente começa a ter uma fome que se espalha naquela região da Europa de forma assim, fora do normal. Principalmente na época de guerra. Fora isso, ele tem um baixo valor pela força do trabalho. Então, a pessoa trabalhava às 7 da manhã, às 9 da noite e ganhava muito pouco por isso. Eram condições de vida que eram trabalho livre, as pessoas eram livres, entre aspas, né? Porque praticamente trabalho escravo. E aí a gente vem, as pessoas começam a se incomodar muito com aquilo e começam a achar que as coisas precisam melhorar. E aí a gente tem o movimento ludita, ou ludismo, que foi o quê? Os trabalhadores, eles começaram a se organizar para denunciar a situação da crise e miséria. Só que a gente tem que lembrar que nos processos históricos, geralmente, ou quase sempre, a gente pode considerar até hoje, que o governo ele está ao lado dos burgueses, sejam eles burgueses naquela época como grandes empresários hoje em dia. Então, eles queriam denunciar a situação de crise e miséria, mas eu vou denunciar para quem? Se a pessoa que está no comando não quer interferir no comércio, não quer interferir nas indústrias. E aí eles pensaram, vamos quebrar as máquinas. É a solução que a gente acha mais viável, mais simples. Até porque eles achavam que o problema da situação de trabalho deles não era só a situação de trabalho em si, mas era também o emprego da maquinaria que fazia com que o trabalho deles fosse mais desvalorizado. Também tinha essa ideia. Só que aí deu muito errado. Tiveram uma repressão do Estado muito pesada e não deu certo. Só que isso foi um pontapé inicial para eles começarem a se organizar quanto grupo. E aí é nesse ponto que começam a surgir as organizações trabalhistas, que eles começam a chamar de trade unions.
Isso faz com que comece a se organizar a luta da classe operária. Eles começam a se comportar como grupo e atuar como grupo. Esse é o ponto-chave, assim, do liberalismo econômico. E aí você percebe o que eu falei no começo. A luta da classe operária, ela surge por causa do capitalismo. Ela não surge a favor, mas ela surge contra. Todos os movimentos que a gente vai ter de toda a história surgem em volta do capitalismo, seja a favor ou seja contra ele. E aí a gente começa, vem para as doutrinas socialistas. O Barbudinho. Quando eu falo doutrinas socialistas, lembrando aqui que eu estou incluindo o socialismo, que vocês também podem falar como marxismo, vocês podem ver com um desses dois nomes. Eu estou falando do comunismo e eu estou falando do anarquismo, mas a gente precisa diferenciar os três. E aí, começando com o marxismo, que os principais precursores da ideia foram Karl Marx e Friedrich Engels. E aí a gente tem duas obras que são muito conhecidas dele, praticamente todo mundo acredita que já ouviu falar, que é o Manifesto Comunista e o Capital. O que é que eles falam, discutem nesse livro? Eles defendem que a gente precisa ter uma interpretação socioeconômica da história. Não dava para eu analisar só o lado econômico nem só o lado social. Eu precisava fazer uma interpretação conjunta. E a isso ele dá o nome de materialismo histórico. Então, quando a gente fala do marxismo, do materialismo histórico, a gente está falando dessa interpretação socioeconômica. E nessas obras, ele traz os conceitos do que seria uma luta de classes, do que seria uma mais-valia e do que seria a verdadeira revolução socialista. E aí, o que é o materialismo histórico? O que é que ele falava? Toda sociedade, ela vai ser determinada, em última instância, lá na questão mais basal, pela sua condição socioeconômica. É o que ele chama de infraestrutura. Vamos imaginar uma pirâmide. Você tem aqui uma pirâmide. A parte basal, o que determina a sociedade, é a condição socioeconômica, é o que ele chama de infraestrutura. A partir disso, eu vou ter a política, a ideologia, a cultura, que são instituições que vão estar adaptadas à condição socioeconômica. E a essas instituições que estão sobre a infraestrutura, eu vou chamar de superestrutura. Então, ele define que o pensamento, a análise da sociedade tem que ser feita com base na sua socioeconomia, no socioeconômico. E ele diz que esse socioeconômico, que é o que eu falo, que é o materialismo histórico, eu tenho que analisar por esses dois pontos, pela infraestrutura, que é a condição financeira, socioeconômica da sociedade, e a política, a ideologia e a cultura, elas vão estar influenciadas pela infraestrutura, que é o que eu vou chamar de superestrutura, certo? Então, esses são é o que eu falo do materialismo histórico. E aí, o que é a luta de classes para o marxismo? A luta de classes, ela é, de forma bem pontual, o agente transformador da sociedade. Se perguntar assim, o que é para o marxismo, o que é que verdadeiramente transforma a sociedade? É a luta de classes. Essa luta de classes, ela vem do antagonismo que eu tenho entre dominadores e dominados. E aí, quando eu falo dominadores e dominados, eu não estou falando só do que se discutia naquela época como burguês e proletariado, mas eu também estou falando dos servos da Idade Média, dos senhores feudais e dos servos. É o que eu falo hoje de quem é empregador e empregado, certo? E aí, outra coisa que é bem. Quando se fala hoje em burguesia e proletariado, por mais que sejam nomes que vêm de tempos antigos, eles têm conceitos atuais. Quem é o proletariado? É a pessoa que vende sua força de trabalho. Então, vamos, um exemplo assim, básico. Vamos supor que eu seja professora realmente de uma instituição de educação. Eu sou proletária, porque eu vendo a minha força de trabalho para uma instituição. Eu não comando minha produção, é a instituição que comanda. E, e ele falava que esse antagonismo é o que induz as lutas, que seriam as lutas de classe. E que a luta de classe é o que vai realmente transformar a sociedade. Não tem nada que transforme tão bem como a luta de classes. E aí, outro conceito que ele traz é o de mais-valia,
A mais-valia é o valor da riqueza produzida pelo operário que excede o valor remunerado. Então, observe o quanto o proletário trabalha, o quanto ele é remunerado e o quanto de riqueza ele produz. Não sei se eu estou sendo clara para vocês. Vamos supor, eu produzo um hidratante, de forma simplificada, eu produzo um hidratante por R$ 3 para a indústria. O custo do meu trabalho, eu recebo R$ 3 para produzir esse hidratante para a indústria. Só que a indústria vende ele por R$ 6. Então, eu estou produzindo de mais-valia para o meu empregador R$ 3, certo? Ficou clara essa parte de mais-valia? Vocês me entenderam? Vocês podem falar, tá, pessoal? Quem estiver me assistindo. Entendi sim, professora, tranquilo. E aí a gente chega ao ponto assim central do socialismo marxista. Do marxista, se lembre que a gente está discutindo aqui o marxista. Ele falava que o ponto central de todo esse processo que ele defendia no Manifesto Comunista e no Capital era a Revolução Socialista. O que seria a Revolução Socialista? Em primeiro ponto da Revolução seria o controle do Estado pela ditadura do proletariado. Depois que o proletário ele impõe uma ditadura para controlar o Estado, ele socializa os meios de produção. A gente tem essas duas etapas. Depois que ele tem a ditadura, que ele tem a socialização dos meios de produção, e aí ele vai colocar o comunismo. O que é o comunismo? É o fim do Estado. O comunismo nada mais é do que o fim do Estado. Só que isso é o que vai diferenciar do anarquismo que a gente vai ver daqui a pouco. Para o socialismo marxista, para chegar no comunismo, eu tenho que ter um controle do Estado pela ditadura do proletariado e eu tenho que ter uma socialização dos meios de produção. É como se fosse por etapas. Depois que eu passo por essas etapas, é que eu vou e coloco o comunismo, que é basicamente o fim do Estado. Comunismo é quando eu já não tenho o Estado, nem controlando, nem vigiando, nem fazendo nada pelo povo. Certo? E aí a gente chega no anarquismo. Anarquismo, eu assim, sendo muito sincera para vocês, para mim anarquismo era só assim, quem não queria o Estado de jeito nenhum. E de forma bem simplificada é isso. De forma bem simplória, anarquismo é a supressão de toda e qualquer forma de governo. É liberdade geral. Eu não tenho mão invisível, eu não tenho Estado fazendo nada. Inclusive, esse é um ponto do anarquismo, um ponto mais simplificado. Uma pessoa anarquista, por exemplo, é uma pessoa que ela não vota. Ela não acredita no Estado. Então, ela não acredita na necessidade do voto para ter representantes. E aí, o principal nome do anarquismo é Pierre-Joseph Proudhon. E ele traz uma obra que é chamada O que é Propriedade. O que é que ele fala nessa obra? Ele ataca o capitalismo, lembrando sempre que essas doutrinas elas surgiram sempre em volta do capitalismo, ou reforçando ou negando. Então, o anarquismo ele aparece atacando o capitalismo, mas ele pede respeito à pequena propriedade. Você lembra que no socialismo marxista, ele socializa os meios de produção e ele quer socializar tudo. O anarquismo não, ele fala, não, vamos respeitar aquela propriedade, a pequena propriedade privada, né? A pessoa está ali, não está explorando ninguém, a gente pode respeitar. Defendia também uma sociedade que não tinha classes e que os homens eram livres e iguais. E ele defendia que o Estado, ele não deveria existir, deveria ser abolido, e deveria existir uma república de pequenos proprietários. Eu confesso que quando eu fui estudar para dar aula para vocês, eu achei isso uma coisa muito vaga e muito confusa. Porque ao mesmo tempo que o anarquismo fala que ele quer suprimir todo o Estado, ele diz que precisa colocar uma república de pequenos proprietários. Então não faz muito sentido na minha cabeça. Mas era a proposta que o anarquismo tinha. E aí a gente tem que diferenciar
de forma assim, bem clara na cabecinha da gente, qual é a diferença para o socialismo marxista e para o socialismo do anarquismo. Porque, queira quer não, o anarquismo ele é uma ideia socialista. O ponto final, tanto do anarquismo como do socialismo, é o comunismo. Porque o comunismo significa supressão do Estado, a derrubada do Estado. Qual é a diferença? No socialismo, que a gente chama de marxismo, antes de chegar no comunismo, eu tenho uma ditadura do proletariado. Lembra daquelas duas etapas? Que eu primeiro coloco uma ditadura do proletariado, depois dessa ditadura, eu socializo o meio de produção. Eu faço isso de forma, sabe, por etapas. O anarquismo, não. O anarquismo, eu derrubo o Estado e acabou. Derruba o Estado e a sociedade vive livre aí. E o anarquismo, vocês também podem escutar ele, podem ler sobre ele com o nome de comunismo libertário. Vocês podem relacionar isso com liberdade geral, que a gente fala do anarquismo. Então, assim, o que sobre, sobre as doutrinas socialistas, o que vocês não podem esquecer de forma alguma é essa diferença. Tanto o anarquismo como o socialismo marxista são doutrinas socialistas. E todas elas querem o comunismo. A diferença é que no marxismo eu vou passo a passo e no anarquismo não, derrubo o Estado e acabou. Essa é a diferença central. Professora, Oi, mas quando chegasse ao fim do Estado, no caso do anarquismo, por exemplo, que seria um pouco mais radical, aí não teria nenhum tipo de lei. Claro que o Estado é que geralmente é que vai regular a lei, mas já que não é, vai ter nenhuma ditadura no anarquismo, não vai ter nada, então a sociedade ela vai se regular por natureza, seria isso a ideia? seria basicamente isso. E aí tem isso aqui que ele coloca como república de pequenos proprietários. Só que ele não deixa claro qual é a função dessa república. Ele não diz se essa república ela vai estar ali para colocar leis ou para vigiar. É isso que eu falo, é nesse ponto que eu acho que ele me deixa confusa. E é uma ideia, assim, eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer um paralelo com os dias atuais. Existem países que se intitulam comunistas ou socialistas. Só que se você for olhar a ideia central dessas doutrinas, os países de hoje em dia não são socialistas e comunistas. Não tem. É do mesmo jeito dos partidos. Os partidos eles se intitulam socialistas ou comunistas. Não tem. Existem partidos, existem países que se inspiram no que seria a ideia, mas eles não são o que de fato Marx ou Joseph realmente pensavam que seria. E aí, nesse ponto de controle, a gente pode chamar de controle da sociedade, você está perguntando mais ou menos. O anarquismo e o marxismo, eles deixam muito vago. E aí, depois que a sociedade tivesse livre do Estado, como era que ia controlar tudo? Será que ia ter polícia? Será que não ia? Será que eu ia ter leis ou não? Como era que a gente ia decidir o que era certo e o que era errado? Aí esse ponto ele realmente deixa vago. Você coloca uma liberdade desenfreada e como é que a gente regula a sociedade? Ou será que a gente precisa regular a sociedade, sabe? São discussões que eles não foram bem esclarecidos quando eles escreveram essas teorias e que aí a gente tem filósofos que vão falar sobre isso depois. Mas realmente a sua pergunta assim, ela é bem válida, só que realmente não tem resposta para isso. Eles não deixam claro o que era que a sociedade ia fazer depois que tivesse com o comunismo. E aí, assim, é muito importante a gente entender o que são essas doutrinas para a gente entender que o que se tem hoje não é isso. É o que, não sei se vocês estavam, não, eu não vi quem entrou na sala mais, mas no começo da aula eu falei que esses pensadores, esses estudiosos, eles criaram teorias, mas o que eles criaram e o que a gente tem hoje são coisas muito diferentes, porque a gente passou por vários processos históricos que transformaram e que adaptaram essas teorias. A gente tem diversos governos que pegaram o anarquismo e que se inspiraram no anarquismo, que se inspiraram no marxismo e começaram a fazer coisas terríveis. E aí a gente tem isso no nacionalismo também, como
a questão de Hitler. Então, assim, é por isso que eu falo assim, não, eu acho que quando a gente vai criticar alguma doutrina, seja ela capitalismo, comunismo, liberalismo, a gente tem que ter em mente que a gente precisa criticar essa doutrina baseado no contexto histórico e no local também que ela está sendo colocada. O comunismo não vai definir se o país é bom ou se o país é ruim. Nem o capitalismo também vai definir isso. Mas o que é que ele faz com essa doutrina? Entendeu? Por exemplo, eu posso ter um país comunista que se assemelha com a ideia real que o marxismo propunha. Mas eu também posso ter um país que se intitula comunista, mas que, na verdade, ele vive numa ditadura. E que nada se assemelha com o marxismo. E aí são, assim, discussões que são bem recorrentes hoje em dia. Isso vale, eu falei como exemplo país, mas também vale para partidos que se intitulam comunistas ou liberais. E aí a gente tem o nacionalismo, que assim já é uma doutrina mais simples, assim, simplificada que eu falo, não tem tanta discussão sobre isso. E o que é o nacionalismo? Ele parte do princípio de que o povo ele tem direito de se autogovernar e exercer soberania sobre o território de forma autônoma. Então, o que seria o nacionalismo no contexto do Brasil? É o princípio que o povo brasileiro tem de ter um governo próprio e de exercer soberania pelo território que ele tem. É para ser uma coisa muito simples e muito saudável, assim, saudável que eu digo é uma coisa muito positiva. É um governo que ele se une, que ele se autogoverna, que ele se organiza de forma autônoma. O problema, né, é que as pessoas pegam o nacionalismo e deturpam ou exageram. E aí, dois países que têm o nacionalismo, que foram os primeiros, é a Itália e a Alemanha. Na ficha de vocês eu detalhei mais um pouco sobre eles, mas aí eu trouxe aqui para discussão só esses dois pontos que a Itália, ela se unificou sob o comando de Mussolini já. Algumas regiões da Itália foram unificadas e outras não. As que não foram unificadas, elas ficaram na mão dos austríacos. Só que a Itália queria de volta. Então, o nacionalismo da Itália para sua unificação sobre o território que não estava unificado e que estava na mão dos austríacos foi uma das razões para a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial. E aí, a Alemanha foi em torno ali de 1900 que a Alemanha começou a se organizar quanto nação, quanto uma organização só, e eles começaram a crescer, e a Alemanha começou a crescer vertiginosamente, o que colocou em risco a hegemonia que até então era dos britânicos. E aí, depois de vários acordos que tiveram de redivisões coloniais, quando a Alemanha ela se viu uma nação forte, que já estava tirando a hegemonia britânica, ela decidiu que precisava ter uma redivisão colonial. E aí é que a gente começa a ter alianças políticas que vão desencadear na Primeira Guerra Mundial. Então, a Itália e a Alemanha, elas não são só importantes nesse contexto pela sua história de unificação, como elas são importantes porque elas trazem pontos chaves para o que vinha acontecendo na Primeira Guerra Mundial, que a gente vai ver mais lá para frente. E aí, a partir disso, a gente tem. Eita, eu coloquei o slide aqui e não coloquei mais porque eu vi que não ia dar tempo. Mas só para comentar com vocês, na ficha eu coloquei para vocês terem esse assunto, para vocês entenderem. Todas essas doutrinas que surgiram, todas essas ideologias, todos esses pensamentos, eles desencadearam várias reações sociais e desencadearam uniões de trabalhadores, principalmente, que são as internacionais operárias, que não é muito cobrado na prova, é só para vocês saberem que existe. Internacionais operárias, a gente pode falar que seria o embrião dos partidos. E aí, no início, as internacionais operárias, elas eram uniões de marxistas e anarquistas, mas aí depois eles brigam e formam segunda internacional operária, terceira internacional operária. São embriões do que seriam os partidos hoje. Partidos que se assemelham na sua base, mas que têm algumas diferenças ideológicas ali. E é basicamente isso, nessa parte
pensamentos revolucionários. Vocês têm alguma dúvida? Tudo certo? Não, professora, tudo certinho, eu acredito. Pronto, deixa eu avisar aqui para Eduardo.